Continuando a correção dos exercícios iniciada na aula anterior, número 1. Calcule o volume do sólido de revolução gerado quando a região limitada pelas curvas dadas gira ao redor de x. Letra C. Y elevado ao cubo é igual a x, y é igual a 0, x igual a 1. Resolvendo y ao cubo igual a x para y, o y vai ser a raiz cúbica de x. Esta função está bem definida para todo x real, e o seu domínio é o conjunto dos números reais. Vamos esboçar o gráfico da função. O f de 0 é raiz cúbica de 0, que é igual a 0, então a função passa pela origem. O f de 1 vai ser raiz cúbica de 1, que é igual a 1. A função também passa pelo ponto 1, 1. O limite de raiz cúbica de x, quando x tende a menos infinito, eu vou ter um número muito grande negativo, a raiz cúbica também será negativa e também muito grande. Então esse limite tende a menos infinito, a função tende a menos infinito quando x tende a menos infinito. O limite de raiz cúbica de x, quando x tende ao infinito, eu vou ter agora um número positivo muito grande, a raiz cúbica também será muito grande e positiva. Esse limite tende ao infinito, a função tende ao infinito quando x tende ao infinito. Vamos calcular a derivada da função a partir da forma exponencial da função. Eu posso escrever o f de x como a raiz cúbica, eu posso escrever como x elevado a 1/3. Então, f' de x vai ser, o expoente vira um fator, 1/3 vezes, e eu vou subtrair 1 do expoente. 1/3 menos 1, 1 é 3/3, né? Então fica 1/3 menos 3/3, que dá menos 2/3. Que eu posso escrever como 1 sobre 3, e esse x elevado a menos 2/3 eu posso passar para baixo, tirando o sinal, e escrever na forma tradicional, que seria a raiz cúbica de x elevado ao quadrado. A derivada não está definida para x igual a 0, porque teríamos uma divisão por 0, e seu domínio é o conjunto D, x pertence aos reais, tal que x é diferente de 0. Ela nunca se anula, porque o numerador é uma constante. Também é sempre positiva. Mesmo que raiz cúbica de x seja negativo, como está elevado ao quadrado, o resultado será sempre positivo. Vamos calcular a derivada segunda a partir da forma exponencial da derivada primeira. F' de x é 1/3 de x elevado a menos 2/3. Né? Então, f duas linhas de x vai ser 1/3 vezes o expoente vira um fator, menos 2/3, e eu vou subtrair 1 do expoente, menos 2/3 menos 1, é a mesma coisa de menos 2/3 menos 3/3, que dá menos 5/3. Então, vezes x elevado a menos 5/3. Que eu posso escrever como 1 vezes menos 2 dá menos 2, 3 vezes 3 dá 9, e o x elevado a menos 5/3, o sinal negativo eu vou passar tudo para baixo, tirar esse sinal negativo, e escrevendo na forma tradicional, vai ser raiz cúbica de x elevado a 5. A derivada segunda não está definida para x igual a 0, porque teríamos uma divisão por 0, e o seu domínio é o conjunto D, x pertence aos reais, tal que x é diferente de 0. Ela nunca se anula, porque o numerador é uma constante. Para x menor do que 0, raiz cúbica de x elevado a 5 será negativo. E como o numerador é negativo, o resultado dessa divisão será positivo. Então, f duas linhas de x é positiva para x menor do que 0. Para x maior do que 0, raiz cúbica de x elevado a 5 é positivo. E como o numerador é negativo, o resultado da divisão será negativo. Então, a derivada segunda é negativa para x maior do que 0. Podemos esboçar o gráfico da função. A função vem do infinito e cresce, já que a derivada é positiva, passa pela origem, continua a crescer, já que a derivada continua positiva, e tende ao infinito quando x tende ao infinito. Observe que o gráfico é côncavo para cima, no intervalo x menor do que 0, porque a derivada segunda é positiva, e côncavo para baixo, no intervalo x maior do que 0, porque a derivada segunda é negativa. A função y igual a 0 é o eixo horizontal.
E a função x igual a 1 é uma reta vertical que toca o eixo horizontal no ponto 1. A região delimitada pelas curvas é de fácil identificação. Girando essa região em torno do eixo x, o sólido gerado tem o aspecto mostrado. Se fatiarmos esse sólido verticalmente, as fatias terão a forma de disco, cuja espessura é igual a dx, e o raio é igual ao valor da função, ou seja, a raiz cúbica de x. O volume de cada fatia é dv igual a π vezes o raio, que é a função, ao quadrado, raiz cúbica de x ao quadrado, vezes a espessura dx. Integrando este elemento entre x igual a 0 e x igual a 1, vamos determinar o volume do sólido. Então, o volume é a integral de 0 a 1 de π vezes raiz cúbica de x ao quadrado dx, que eu posso passar o π para fora da integral, π integral de 0 a 1, e escrever a raiz cúbica de x elevado ao quadrado como x elevado a 2/3 vezes dx, que dá π vezes, eu vou somar 1 ao expoente e dividir pelo valor. 2/3 mais 1 é a mesma coisa de 2/3 mais 1, que é 3/3. Então dá x elevado a 5/3 sobre 5/3, que dá divisão de fração aí, a gente vai conservar o primeiro vezes o inverso do segundo. O inverso de 5/3 é 3/5. Então fica π vezes 3/5. E o x elevado a 5/3 eu vou escrever como raiz cúbica de x elevado a 5. Que eu posso reescrever como 3π sobre 5 vezes raiz cúbica de x elevado a 5, que eu vou integrar de 0 até 1. Então dá 3π sobre 5 vezes, quando x for 1, vai ser raiz cúbica de 1 elevado a 5, menos quando x for 0, raiz cúbica de 0 elevado a 5. Raiz cúbica de 0 é 0. E raiz cúbica de 1 é 1. Então, vai ficar como resultado 3π sobre 5. Letra D. Y igual a x, y igual a 1, x igual a 0. A função y igual a x é uma reta crescente que passa pela origem dos eixos de coordenadas. O f de 0 é igual a 0. O f de 1 é igual a 1, então a função passa pelo ponto 1, 1. A função y igual a 1 é uma reta horizontal que toca o eixo vertical no ponto 1. A função x igual a 0 corresponde ao eixo vertical. A região delimitada por essas curvas é o triângulo mostrado. Girando essa região em torno do eixo x, teremos um cilindro com um furo em forma de cone. Ao lado, temos o desenho tridimensional do sólido gerado. Se fatiarmos verticalmente este sólido, cada fatia terá a forma de um disco com furo. O raio externo é igual a 1, e o raio do furo é igual ao valor da função no ponto, ou seja, x. O volume desse elemento é igual ao volume do disco inteiro, de raio 1, menos o volume do furo, cujo raio é x. Então, o dV vai ser o volume do disco inteiro, π vezes 1 ao quadrado dx, menos o volume do furo, π, x ao quadrado dx. A gente pode pôr o π em evidência, fica π vezes 1 menos x ao quadrado dx. Integrando este elemento de volume entre x igual a 0 e x igual a 1, teremos o volume do sólido de revolução. Então, V vai ser a integral de 0 a 1 de π vezes 1 menos x ao quadrado dx, que dá π vezes a integral de 1 é x, menos a integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, eu vou integrar de 0 a 1. Então, fica π vezes, quando x for 1, vai ficar 1 menos 1 ao cubo sobre 3, menos, quando x for 0, 0 menos 0 ao cubo sobre 3. O segundo termo aí dá 0, então fica π vezes 1 menos 1 sobre 3. Tirando o mínimo comum dá 3, 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1 dá 3, menos 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1 dá 1. 3 menos 1 dá 2, então o resultado é 2π sobre 3. Letra E. X é igual a 2y menos y ao quadrado, x igual a 0. Na primeira função,
Ao invés de termos y como uma função explícita de x, como nos exercícios anteriores, temos x expresso em termos de y. Se trocarmos x por y na expressão, teremos o seguinte resultado: y igual a 2x menos x elevado ao quadrado. Perceba que ela é idêntica à função que aparece na letra B desse exercício que já resolvemos, né? Na ocasião, vimos que o gráfico da função é uma parábola côncava para baixo e que toca o eixo horizontal em x igual a 0 e x igual a 2. O valor da função em x igual a 1 é o f de 1 igual a 2 vezes 1, menos 1 ao quadrado, que é 2 menos 1, que é igual a 1. Então, o gráfico passava pelo ponto 1, 1. Como agora os papéis de x e y foram invertidos, teremos uma parábola côncava para a esquerda e que toca o eixo vertical em y igual a 0 e y igual a 2, que passa pelo ponto 1, 1. Esse é o esboço do gráfico da função x igual a 2y menos y elevado ao quadrado. Perceba que essa curva é simétrica em relação a uma reta horizontal y igual a 1. Então, podemos dividi-la em duas funções. Vamos chamar a superior de f de x e a inferior de g de x. Podemos determinar as expressões dessas funções expressando y como função explícita de x. Então, vamos fazer isso. Se x é igual a 2y menos y ao quadrado, se eu trocar de lado os dois, invertendo o sinal, vai ficar y ao quadrado menos 2y é igual a menos x. Somando 1 a ambos os lados da equação, teremos y ao quadrado menos 2y mais 1 é igual a 1 menos x. A expressão da esquerda é um produto notável, corresponde ao quadrado da diferença de dois termos. E podemos reescrever a expressão como y menos 1 elevado ao quadrado é igual a 1 menos x. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, fica y menos 1 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos x. Passando o menos 1 para a direita, o y vai ser 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 menos x. Então, temos, portanto, duas funções de x. A superior, f de x, vai ser 1 mais raiz quadrada de 1 menos x, e a inferior, g de x, 1 menos raiz quadrada de 1 menos x. A função x igual a 0 corresponde ao eixo vertical. A área delimitada pelas curvas é facilmente identificada. Se girarmos essa área em torno do eixo x, um sólido de revolução será gerado. Perceba que existe um furo dentro do sólido. A figura ao lado mostra o aspecto tridimensional do sólido gerado. Se fatiarmos esse sólido verticalmente, cada fatia terá a forma de um disco perfurado, cujo comprimento é igual a dx. O raio externo é igual ao valor de f de x no ponto, e o raio do furo é igual ao valor de g de x. O volume deste elemento será igual ao volume do disco inteiro, sem o furo, menos o volume do furo, ou seja, será dv igual π vezes 1 mais raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx, né, que é o volume do disco inteiro, menos π vezes 1 menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx, que é o volume do furo. Eu posso colocar o π em evidência nos dois lados e o dx. E resolver os quadrados aí, né? O primeiro é o quadrado da soma, que é o quadrado do primeiro, 1 ao quadrado é 1, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, fica 2 vezes raiz quadrada de 1 menos x, mais o quadrado do segundo. O quadrado de raiz quadrada de 1 menos x é 1 menos x, menos o 1 menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, é o quadrado da diferença. Então, é o quadrado do primeiro, 1, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2, raiz quadrada de 1 menos x, mais o quadrado do segundo, mais 1 menos x, dx. Tudo isso está multiplicando dx. Esse sinal negativo vai trocar o sinal de tudo que está dentro dos parênteses. Vai ficar π vezes 1 mais 2, raiz quadrada de 1 menos x, mais 1 menos x, menos 1, mais 2 raiz quadrada de 1 menos x, menos 1 mais x.
A gente pode cancelar várias coisas aí, né? E vai sobrar apenas 2 raiz quadrada de 1 menos x mais 2 raiz quadrada de 1 menos x. Então vai dar 4, multiplicando por π, né? Dá 4π raiz quadrada de 1 menos x dx. Integrando este elemento de volume entre x igual a 0 e x igual a 1, teremos o volume do sólido. Então V vai ser a integral de 0 a 1 de 4π raiz quadrada de 1 menos x dx. Eu posso passar o 4π para fora, fica 4π integral de 0 a 1 de raiz quadrada de 1 menos x dx. Para resolver essa integral, vamos usar a técnica de substituição de variáveis. Vamos substituir a expressão dentro do radical por u. Então, o u é 1 menos x. Se eu derivar em relação a x, du dx vai ser a derivada de 1 é 0 e a derivada de menos x dá menos 1. Se eu passar o sinal para a esquerda e o dx para a direita, vai ficar menos du é igual a dx. Então, eu posso substituir o dx por menos du. Substituindo u e du na integral, fica menos 4π, né? Eu já passei o sinal para fora, integral de raiz de u du, que dá menos 4π vezes integral de, e esse raiz de u vou escrever como u elevado a meio du, que dá menos 4π vezes. Aí eu vou somar 1 ao expoente, meio mais 1 dá 3 meios, fica u elevado a 3 meios dividido por 3 meios, que dá menos 4π vezes o inverso do segundo, 2 terços, já escrevendo na forma tradicional, vai ficar raiz de u elevado ao cubo, que vai dar menos 4π vezes 2, dá menos 8π sobre 3, raiz quadrada de u elevado ao cubo. Voltando para a variável x, fica menos 8π sobre 3, vezes raiz quadrada de 1 menos x elevado ao cubo, que eu vou integrar de 0 até 1. Fica menos 8π sobre 3, quando x for 1, vai ficar a raiz quadrada de 1 menos 1 elevado ao cubo, menos, quando x for 0, raiz quadrada de 1 menos 0 elevado ao cubo. O primeiro aí dá 0, né? 1 menos 1 dá 0, e o segundo dá 1. Como tem um sinal do lado de fora, dá menos 1. Então fica menos 8π sobre 3 vezes menos 1, que dá 8π sobre 3, que é o valor do volume desse sólido. Agora, tente fazer os seguintes exercícios.